Olá, turma. Vamos iniciar nosso conteúdo dessa semana e veremos essa semana um pouco sobre grandeza e razão entre grandezas da mesma espécie. O conteúdo de hoje se encontra nas páginas 136, 137, 138 e 139 do livro de vocês. Então, para iniciarmos no nosso cotidiano, praticamente tudo que associa a duas ou mais grandezas, como, por exemplo, velocidade versus o tempo, quantidade versus o tempo, densidade demográfica, relação de número de habitantes por quilômetros quadrados, consumo médio de algum alimento, de alguma bebida, renda per capita, renda por família e escala. Esses são alguns exemplos do nosso cotidiano. Então, logo podemos definir grandeza como que todo valor que, ao ser relacionado a outro, vai haver uma variação de ambos os valores, tá? Então, podemos ainda chamar de grandeza tudo o que se pode medir e comparar. A exemplo de comprimento de algo, um objeto, de uma pessoa, a área, né? O volume, a capacidade e a velocidade. São alguns exemplos. Razão entre grandezas da mesma espécie, que chamamos também de grandezas homogêneas. Essas grandezas homogêneas é a razão entre os números que as exprimem quando as medidas têm a mesma unidade. Relembrando só um pouco, quando comparamos duas grandezas de mesma espécie, o que a gente faz? Determinamos através do quociente entre esses dois números. Então, exemplo, comparação de salários, alturas, pesos, todos esses exemplos, entre outros, quando a gente fizer a comparação, elas estarão sempre na mesma unidade de medida, como comparação de salários. Se a gente comparar dois salários, elas estão na mesma medida, que são os reais, a altura, o comprimento de uma pessoa, a altura de uma pessoa vai estar em unidade de medidas iguais, que é o metro, ou centímetros, no caso, pode ser também, né? Então, razão entre grandezas homogêneas, elas sempre vai obter um número abstrato, um número real, um número objetivo. Então, exemplo, o salário de Maria é de 1.500 e o de João 1.200. Quero saber a razão entre o salário de Maria e o de João. Lembrando de razão que vimos na última aula, sempre o primeiro vai ser o nosso antecedente, o nosso numerador, e o segundo vai ser o nosso consequente, denominador. Então, 1.500 por 1.200, simplificamos aqui por 100, tá? Que obtemos 15 sobre 12. E aqui simplificamos por 3, ainda dá para dividir pelo mesmo valor. Então, 15 por 3, 5, 12 por 3, 4. Então, a razão entre o salário de Maria e de João é 5 quartos. Razão entre grandezas de espécies diferentes, que chamamos também de grandezas heterogêneas. É a razão entre os números que as exprimem quando as unidades de medida são diferentes. Tivemos as iguais, agora vamos ver as diferentes, quais são esses exemplos. Determinamos da mesma maneira, né, como fazemos para encontrar o quociente através do quociente dos números que expressam essas grandezas. Exemplo, no nosso cotidiano mais comum aí que vemos é a velocidade média, que é a distância percorrida pelo tempo. A densidade demográfica, né, o número de habitantes por quilômetros quadrados, consumo médio de um produto, ou outros, dentre outros exemplos, né? Então, essas grandezas, elas têm unidade de medida distintas, né? Pegando aqui a velocidade média como é a distância medimos em quilômetros, metros, centímetros e o tempo medimos em horas, segundos ou minutos. As grandezas heterogêneas têm as razões especiais, que são aquelas cujo conceito envolve essa relação, né? Relação de grandezas heterogêneas. Um exemplo, calcule a velocidade média de um carro que percorre 200 km em 4 horas. Como é que calculamos essa velocidade média? Dividimos o primeiro pelo segundo, né? A distância percorrida pelo tempo percorrido.
Então, 200 quilômetros por 4 horas, veja aqui que a unidade de medida é diferente, aqui eu tenho quilômetros e aqui eu tenho horas. Então, ela é uma grandeza heterogênea. A velocidade média que obtemos desse carro é 50 quilômetros por hora, né? 200 por 4 dá 50, então quilômetros por hora. Exercício resolvido. Vamos lá para entender um pouquinho melhor o conceito de razão, de grandeza. De São Paulo a Rio de Janeiro, um carro gasta 300 minutos e um avião percorre a mesma distância em 40 minutos. Ele quer a razão entre esses tempos. Então, para determinar, temos que o primeiro é antecedente e o segundo consequente. Então, aqui vemos, se eu perguntasse a vocês que tipo de grandeza é essa, vocês me responderiam que seria o quê? Grandeza homogênea, né? Pois está na mesma unidade de medida, minutos, minutos. Se tivesse diferentes, eram grandezas heterogêneas. Então, 30 por 40, simplificando aqui por 10 e aqui por 10, fico com 30 sobre 4. Então, 30 eu posso ainda simplificar por 2 e 4 também eu posso simplificar por 2, que eu obtenho 15 sobre 2. Vê que aqui a gente não tem mais a unidade de medida. Lembra que no início eu falei que obtemos um número abstrato, um número real, sem nenhum tipo de unidade. Então, o tempo gasto, a razão entre esses tempos é 15 sobre 2. E para fecharmos o nosso conteúdo, vocês irão fazer os exercícios da página 140, as questões 13, 16, 17 e 18. Bons estudos e até a próxima aula.